Queridos irmãos e irmãs, todos os seminaristas, a paz do Senhor Jesus. Podem tomar assento, por favor. Desde ontem, o Senhor tem nos dado a oportunidade graciosa de poder colaborar aqui com esta edição do SEBJOC. Para os que não puderam estar presentes, porque não tinham ainda chegado, a nossa fala, as falas de ontem, as aulas de ontem estão disponíveis no canal do YouTube aqui do SEBJOC, da igreja, não é isso? Depois vocês receberão informações mais precisas. Como foi anunciado, estou trabalhando o tema Teologia Bíblica da Música. E ontem, em nossa fala introdutória, nós falamos que há uma necessidade de cantar e de tocar no contexto da música cristã com consciência, com inteligência e com propósito. Embora a música carregue consigo elementos que muitas vezes provocam e promove fortes emoções, a dimensão emocional é apenas uma daquelas que deveria envolver a nossa relação com a música, quando cantamos ou quando tocamos. Por isso a importância de cantar e tocar com consciência. Vamos repetir comigo, diga comigo: consciência, inteligência e propósito. Todas as vezes que você abrir a boca para cantar ou tomar um instrumento para tocar, é fundamental que esses elementos, que essas características estejam presentes. Nós vimos ontem também que todas as vezes que cantamos ou tocamos, estamos promovendo ou provocando algo de bom ou de ruim em quem nos escuta. Mas eu não vou falar tudo que eu falei ontem, porque, como já disse, está já disponível para quem não esteve presente, e eu preciso avançar. E algumas das questões também que ontem, de forma só introdutória, eu falei, hoje eu já estarei expandindo mais. Uma informação rápida que eu gostaria de passar agora nesse primeiro horário, principalmente para aqueles que não estavam ontem entre nós, é que eu trouxe um livro, o meu, eu não vou dizer o mais recente porque tem um que está sendo lançado essa semana, mas no final do ano passado foi publicado esse livro Teologia da Música, que é a base da nossa fala. Obviamente a nossa fala é resumida em função do tempo, mas nessa obra, uma obra com quase 400 páginas. Os irmãos que trabalham, principalmente que trabalham com música na igreja, o pessoal do grupo de louvor, dos corais, pastores, todos os que trabalham com música na igreja, com base no conteúdo da apostila, no que eu vou falar, vocês vão ter uma noção daquilo que nesse livro vocês vão encontrar de uma forma muito mais ampla. Nós trabalhamos aqui a música de Gênesis a Apocalipse, a música na Bíblia, a música na história da igreja e a música na história do movimento pentecostal e, obviamente, das Assembleias de Deus no Brasil. Então são informações, é um trabalho que o Senhor nos deu para deixar como um legado para as novas gerações. E vocês fazem parte dessas novas gerações. Esse livro aqui no evento, ele está praticamente a preço de custo, apenas por R$40. Você não vai encontrar um livro nesse volume e com a qualidade que ele foi publicado por esse preço em lugar nenhum.
Então nós temos pouquíssimos exemplares. Talvez, não sei se tem 40 ainda. E ele está disponível aqui ao lado, onde tem a livraria, tem uma banca ali, que livros e materiais de outros preletores estarão também disponíveis. Você pode adquirir com cartão de crédito, débito, Pix, como puderem. Façam isso nos intervalos, né? É o horário mais conveniente para isso. Eu sei que vocês não vão comprar antes de almoçar, porque o crente faz qualquer coisa, mas depois que come. Antes de comer não dá para fazer quase nada. Se você for para o stand na hora do almoço, você vai ficar sozinho lá. Você só vai aparecer depois que almoçar. Mas adquiram. Vocês vão ter até o final. Eu retorno hoje para outros compromissos no final à noite. Mas se alguns dos exemplares sobrarem, eu vou ficar aí para amanhã, até o final do evento. Mas vamos lá, contando com a graça de Deus e com as vossas orações, nós vamos dar continuidade à nossa fala. O material, a apostila, na apostila, o nosso assunto, ele se inicia na página 8. E eu vou precisar ser muito seletivo. Ontem nós falamos um pouco sobre a contribuição de Moisés e extraímos do capítulo 15 de Êxodo algumas lições para a vida da gente. Eu já vi, eu sempre faço uma leitura dinâmica e busco conhecer o conteúdo do material e das aulas dos demais palestrantes. E eu vi que já está aqui conosco a irmã Januária. Ela estará trabalhando um tema onde ela fala sobre o tempo de buscar a presença de Deus, e onde Davi ganha um destaque especial na sua ministração. Eu falarei um pouco, só um pouco sobre Davi. Não trará nenhuma dificuldade. Eu penso que vai apenas complementar, não vai substituir aquilo que será também falado para vocês através da instrumentalidade da irmã Januária Câmara. Exatamente num contexto de funções da música que nós iniciaremos nessa manhã a nossa fala, e Davi ganhará um pouco de destaque nesse primeiro momento. Eu estarei falando, eu não sei se eu concluo agora pela manhã ou só à tarde, sobre algumas funções da música. Eu apenas, para efeito didático, eu separei, eu estarei classificando essas funções, mas essas funções se enquadram dentro do conteúdo que você tem aí no seu material. Então, a partir da página 10, nós falamos sobre Davi e a música. E nós vamos até a página 14. Mas eu, repito, buscarei ser bem conciso, porque nós precisamos falar de vários aspectos, de várias funções da música, porque nós precisamos cantar com consciência, inteligência e propósito. Davi é um dos personagens do Antigo Testamento mais significativos no que diz respeito à sua relação com a música. Nesse primeiro momento, eu estarei falando sobre, eu disse que falaria sobre funções da música, e a primeira função da música, porque a música tem várias funções. Quando por vezes nós falamos do propósito da música, a primeira coisa que vem na nossa mente, e a primeira razão de ser da música, é que a música tem como função o louvor e a adoração a Deus. A primeira vez que a música aparece num contexto
coletivo como nós vimos ontem, ela está envolvida num momento de celebração e de adoração a Deus. É a função primordial, é a função primária da música, celebração e adoração a Deus. Mas disso nós tratamos ontem. Hoje nós vamos começar a falar sobre a seguinte função da música, a função de libertação. Repita comigo: libertação. A música, ela tem uma função libertadora. E o texto que nós vamos tomar por base para fundamentar essa função da música se encontra no livro de 1 Samuel, um texto muito conhecido de todos nós. 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16, verso 14 ao 23. É um texto muito conhecido, eu não farei a leitura de todo o texto, eu vou apenas fazer menção do que acontece aqui. Saul, em razão de sua desobediência a Deus, é reprovado, e o versículo 14 de 1 Samuel 16 se inicia dizendo: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E continua: e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Esse da parte do Senhor pode ser, entre outras coisas, compreendido, permitido pelo Senhor. Há outras possibilidades de interpretação. Mas o fato, nós não vamos nos deter a esse detalhe aqui interpretativo. O fato é que um espírito mau começou a perturbar, a oprimir Saul. E quando isso acontece, há uma ação no sentido de superar aquela dificuldade, e para isso se entendeu que Davi teria condições de contribuir com esse objetivo de fazer com que o rei Saul fosse aliviado daquela opressão. E o texto vai nos dizer, a partir do verso 17, a Bíblia diz: então disse Saul aos seus servos diante daquele quadro: busquem para mim, ou buscai-me, um homem que toque bem, e tragam ele até mim. Vocês percebem que já naquela época se entendia que a música, ela poderia provocar coisas boas, ela poderia produzir coisas boas na vida daquele que a escutava. A necessidade do rei aqui é de ser aliviado da opressão daquele espírito. E aí ele diz: me tragam, busquem para mim um homem que toque bem. E Davi foi o indicado. No final da narrativa, no versículo de número 23, nós lemos: e sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Há algumas observações a serem feitas aqui, algumas pequenas observações. Primeiro, nós não temos a informação que Davi cantava. A informação nesse contexto é que ele apenas tocava a harpa com as suas mãos. Não há no texto informação
de que ao tocar, Davi também cantava. Creio que assim acontecia, que ele não cantava, porque se cantasse, não teria razão para essa informação não constar no texto. Então ele tomava a harpa e a tocava, mas, lembrando o verso 17, ele certamente tocava bem, porque um dos pré-requisitos, uma das qualificações, é que o músico que seria trazido à presença de Saul tocasse bem. Há um detalhe que antecede essa narrativa, que se encontra nos versículos anteriores ao 14, que é aquela ida de Samuel à casa de Jessé, onde entre os seus irmãos e diante do seu pai, Davi é ungido, e os versículos anteriores que registram esse acontecimento na casa de Jessé termina da seguinte forma, o verso 13: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, compreendendo esse contexto, nós não temos aqui apenas um músico que toca bem. Nós temos um músico cujo o Espírito o Espírito de Deus já havia se apoderado da vida dele. Nós temos um músico que já experimentava em si a presença, o mover, a unção desse Espírito. Quando Davi vai até a presença de Saul, não é apenas um músico qualificado, é um músico empoderado pelo Espírito Santo. É alguém sobre a vida, o Espírito age. Se apoderar significa, dentre outras coisas, se apropriar para si. Quando eu me apodero de algo, eu tomo esse algo para mim. Aleluia. Quando a Bíblia diz, o Espírito se apoderou de Davi, podemos entender e interpretar, esse menino agora está sob o meu controle, sobre a minha direção, sobre a minha influência. O Espírito se apodera dele, toma para si. É um termo muito intenso, muito forte. E é esse músico que vai até a presença de Saul. O que é que nós aprendemos e podemos extrair daqui? Esse músico, esse jovem cheio do Espírito, com qualificação musical. Olha só, Davi tinha qualificação musical associada à capacitação espiritual. Diga comigo, por favor, qualificação musical, capacitação espiritual. Nós temos em nosso meio gente qualificada musicalmente, mas incapacitada espiritualmente. Tocam e nada acontece. E o que acontece, não acontece no reino do Espírito. E já vou mexer com as coisas aqui, desde ontem eu estou orando.
Porque sempre que a gente toca, aqui a ênfase é no tocar, alguma coisa acontece, de bom ou de ruim. Quando a gente fala nada acontece, é no plano espiritual. E pior, eu acho que a escola é para isso, o seminário é para isso. Tem formas e modos de se tocar na igreja que quem entra sai pior do que como chegou. Quer seja visitantes não crentes ou crentes. Tem visitante não crente que vem para a igreja perturbado e sai pior ainda, porque a música foi ruim, foi tocada alta demais. Não era música, era barulho. Grupos de louvor e adoração não foram constituídos para fazer barulho, foram constituídos para tocar debaixo da unção e da graça de Deus. Mas há muito barulho na igreja. Barulhos que não libertam, que oprimem mais ainda. Tem umas coisas, eu já fui jovem e agora continuo sendo, só que não tão mais quanto um dia já fui. E desde sempre na igreja tem uma frase que é uma miséria. E a frase é: isso é coisa de jovem, isso é coisa de jovem, isso é coisa de jovem. É coisa de jovem, é coisa de jovem, é coisa de jovem, é coisa de jovem. Às vezes é coisa de jovem mal educado, às vezes é coisa de jovem desinformado, às vezes é coisa de jovem que não gosta de Bíblia, que não gosta de escola dominical, que não gosta de culto de ensino. Então é coisa desses jovens. Mas jovens comprometidos com a palavra, cheios do Espírito, responsáveis diante de Deus, não é, desses jovens não é coisa não. A questão é coisa de que tipo de jovem? Quando você toca, o que acontece? A música produzida por você, ela resulta em libertação ou em mais opressão ou perturbação na vida de quem escuta? Pense nisso. Da perspectiva da palavra de Deus, esse exemplo de Davi é o que deve ser seguido. Então é preciso que a qualificação caminhe junto com a capacitação. A qualificação musical, para quem compõe grupos musicais, precisa caminhar junto com a capacitação espiritual. E aí a música vai promover libertação. Uma segunda função da música, eu gostaria de destacar nessa manhã, é a edificação. Você pode dizer comigo: edificação.
música pode promover libertação e a música pode promover edificação. Edificar significa, entre outras coisas, contribuir com o crescimento de alguém. Contribuir com o desenvolvimento espiritual de alguém. Edificar pode significar ainda contribuir com o progresso espiritual. Então, quando nós cantamos, é possível que estejamos cantando algo que esteja produzindo edificação. Quando nós falamos da função de edificação da música, entra aqui um elemento instrutivo. A música, através da música, se ensina, através da música se instrui. Ontem eu, em algum momento, falei para o pastor Ari que um dos espaços onde isso é mais evidente em nosso meio é na escola dominical. A escola dominical, em vários momentos, os professores se utilizam da música para contar histórias musicadas para as crianças ou para ensinar verdades bíblicas. Então a música, ela não apenas tem função de adoração, ela não apenas tem função de libertação, ela tem também uma função pedagógica, uma função instrutiva, uma função de ensino. Músicas, letras comprometidas e que comunicam a palavra de Deus são músicas que edificam, que faz crescer, desenvolver-se no conhecimento da própria palavra de Deus. Mas vamos fundamentar biblicamente essa função da música, edificação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Todo o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios é sobre o culto. É como proceder num culto onde o Espírito de Deus tem a liberdade de agir. É um culto pentecostal. É um culto marcado, eu devo estar falando isso num outro momento, de forma mais ampla, pela manifestação dos dons espirituais. E nesse contexto, é nesse contexto de culto, no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, que no verso 26, Paulo escreve àquela igreja que precisava ser instruída. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Aqui é ajuntamento para fins de culto. Cada um de vós, diga comigo, cada um. Cada um. Não é uns sim, outros não. Cada um de vocês trazem para o culto ou possuem em si, pela graciosa concessão do Espírito, um dom, uma capacidade, uma habilidade que vai cooperar para a edificação dos demais. Cada um de vós, cada um de vocês. Primeira coisa que Paulo diz: tem salmo. É a primeira coisa que Paulo diz. Quando vocês se reúnem, cada um de vós tem salmo. E salmo representa aqui a música. Os primeiros hinos cantados pela igreja do Novo Testamento eram os mesmos cantados por aqueles crentes
quando eram ainda seguidores do judaísmo. Os Salmos, o livro dos Salmos é o inário do povo judeu, povo de Israel. Como os primeiros convertidos eram judeus ou prosélitos, adeptos do judaísmo, os Salmos continuaram a ser cantados por aquela comunidade cristã. Então, por isso que Paulo diz, quando a igreja se reúne, cada um de vocês tem primeiro salmo, tem música na reunião. Segunda coisa que Paulo diz, tem doutrina, tem ensino verbalizado na reunião. Terceira coisa que Paulo diz, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tem dons espirituais na reunião. E aí ele fecha dizendo o seguinte: faça-se tudo para a edificação. Mas tudo o quê? Tudo o que ele acabou de dizer. Cantem para a edificação. Ensinem para a edificação. E permitam-se ser usados pelo Espírito para a edificação. Faça-se tudo para a edificação. Dessa forma, dessa maneira, quando cantamos a palavra, estamos, através do cantar a palavra, cooperando para a edificação, o crescimento de quem nos escuta. A doutrina bíblica, ela não é apenas comunicada como eu estou fazendo agora, quando estamos, como estamos fazendo principalmente, não apenas nesse seminário, nesse SEBJOC. A doutrina é principalmente comunicada através desse modo de verbal de comunicação. A doutrina é principalmente comunicada assim, mas não somente comunicada assim. Você pode comunicar doutrina cantando. Você pode ensinar a doutrina da Trindade, a doutrina da divindade de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, a doutrina das últimas coisas da volta de Jesus. Você pode comunicar doutrina cantando. A doutrina dos atributos de Deus, a doutrina da bondade de Deus, a doutrina da justiça de Deus, a doutrina da santidade de Deus, a doutrina do poder de Deus, a doutrina da onipotência de Deus, a doutrina da onipresença de Deus. Você pode comunicar qualquer doutrina cantando, mas cantando a palavra, cantando a Bíblia. Essa é a dimensão, a função edificadora. Então percebam a importância da consciência, da inteligência e do propósito no ato de cantar e tocar. Isso faz toda a diferença a partir do momento que tomamos o conhecimento, que entendemos essas dimensões, essas possibilidades e realidades que a música nos oferece. Edificação. Eu vou precisar voltar um pouco, eu tenho um tempo generoso, para a questão de qualificação. Qualificação associada à capacitação. Qualificação musical, capacitação espiritual. Eu vou precisar voltar um pouco. E antes de voltar, no processo de cantar para a edificação, é fundamental que os músicos sejam músicos que amam a Bíblia Sagrada, que amam a palavra.
Você pode abrir o Salmo 119, por favor? Se você está com a Bíblia, se puder abri-la, faça isso. Eu não teria como avançar. Vamos ver se nessa aula da manhã, se já podemos constatar a aprendizagem. Quem foi o maior compositor musical do Antigo Testamento? Davi. Foi quem mais compôs hinos, salmos no Antigo Testamento. O livro dos Salmos, praticamente a maioria das composições é de Davi, mas você vai ver Davi cantando nos livros históricos. Foi Davi o que mais compôs. Davi, a composição de Davi é uma composição musical que podemos dizer Davi compôs, e a sua composição era, sem dúvida alguma, uma maneira de representar bem o cantar a palavra. Davi cantou a palavra, fez composições musicais com base na palavra, mas há uma relação estreita entre Davi e a palavra que vai para além do saber a palavra. Pastor, eu sei a palavra. Que bom que você sabe a palavra. A relação de Davi com a palavra era para além do saber. Davi não apenas sabia a palavra, Davi amava a palavra. Quando eu digo Davi sabia a palavra, eu volto para algo que eu falei ontem. Esse saber a palavra está na dimensão cognitiva. Eu entendo, eu conheço, eu compreendo, eu entendo. Dimensão cognitiva, consciência, inteligência. Mas quando eu digo aqui, e nesse sentido aqui, amar a palavra, eu estou agora saindo da dimensão cognitiva, ou paralelo, melhor colocando, a dimensão cognitiva, entrando numa dimensão afetiva, sentimentos. Eu sinto coisas pela palavra. Obviamente, o amor bíblico por qualquer coisa implica em ação, em atitude. O amor bíblico não é apenas um amor que se sente. O amor bíblico não é apenas algo que se sente. O amor bíblico não é apenas algo que se sente. O amor bíblico tem a ver com algo que se faz. Amor na Bíblia não é coisa que se sente apenas, é coisa que se faz. E a gente tem uma forma muito prática e simples de dizer isso. Aqui e ali, alguns de vocês já pronunciaram essa frase, ou um dia vai pronunciar. Você vai ouvir de alguém assim: eu te amo. E aí você vai responder: prove, demonstre. E só se prova e se demonstra na prática, fazendo. O amor bíblico não é algo apenas que se sente, é algo que se faz. Qualquer coisa ou qualquer pessoa para quem você dirige a palavra eu te amo, esse amor vai resultar em uma ação concreta, em algo prático. Não vai ficar apenas na dimensão do dizer, vai para a dimensão do fazer. Agora perceba Salmo 119, o quanto Davi amava a palavra. Por isso
ele cantava a palavra. Por isso ele meditava na palavra. Vamos citar alguns versículos. Salmo 119. Diminuiu. Glória a Deus. Mas tá bom, tá dentro. Eu vou precisar, mas eu tenho mais um horário. A gente fecha à tarde. Salmo 119, verso 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Eu amo, por isso medito. Eu não medito na Bíblia, é porque não ama a Bíblia, não ama a palavra. Quem não medita na palavra, é porque não ama a palavra. Quem ama a palavra, medita na palavra. Você me diz quanto tempo você gasta por dia com a palavra, que eu digo o quanto você ama a palavra. Eu amo a palavra. Teve hinos, alguns chegam e ficam, e alguns chegam e vão, e passam, e isso é natural. Há alguns anos atrás, uma canção, principalmente no meio dos jovens, tudo que era congresso e evento era cantado, não apenas no meio dos jovens, mas principalmente no meio dos jovens. Era o Eu Quero Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Milhões de jovens cantaram isso no Brasil e saíram dos congressos sem pegar na Bíblia para conhecer Jesus. É muito bonitinho. Eu quero conhecer. Você está fazendo o que para conhecê-lo? A maior fonte de revelação e do conhecimento de Deus é a palavra, é a Bíblia. Aleluia. Oraia shiga rabadagadaço. É possível conhecer Deus por meio de experiências com Ele, de uma relação pessoal com Ele. E é possível, acima de tudo, conhecer Deus a partir da revelação especial. A Bíblia. Você ama a palavra? Salmo 119, verso 97. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Todo dia. Todo dia. Quem ama quer estar junto. E permita-me a expressão, quanto mais apaixonado, mais junto quer estar. Aí Davi diz, eu amo tanto a tua lei, que todo dia, não passa um dia que eu não tenho um encontro com ela. Que eu não medito nela. Verso 113. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Verso 127. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Verso 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Você já tinha percebido quantas declarações de amor tem no Salmo 119? A palavra, verso 159, considera como amo os teus preceitos, vivifica, meu Senhor, segundo a tua benignidade. Verso 163, abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Verso 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Verso 167 é tremendo. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os extremamente. É essa a relação de Davi com a Bíblia, com a palavra, com a lei, com os mandamentos, com o testemunho. Ele produziu o que produziu, ele compôs o que compôs, porque ele tinha esse nível de relacionamento com a palavra. Ele não apenas sabia a palavra,
Ele amava a palavra. É possível saber a palavra sem amar a palavra. Mas não é possível amar a palavra sem buscar saber a palavra. Porque o amor bíblico à palavra nos conduz à palavra, a ler a palavra, a estudar a palavra, a interpretar a palavra, a expor a palavra, a viver a palavra, a cantar a palavra. E isso produz edificação. Eu tenho 5 minutos, e esses 5 minutos eu vou me dedicar a 1 Crônicas 25, porque eu retornei ao tema qualificação musical associado à capacitação espiritual. E aqui eu penso que eu fecho abordagens que enfatizam o Antigo Testamento. E à tarde a gente volta com algo do Novo Testamento e algo, acredito que do contexto do movimento pentecostal e a relação com a música. Em 1 Crônicas 25, nós temos o relato do processo de organização da música para efeito litúrgico. Música no culto, música no templo. Em 1 Crônicas 25, nós lemos no primeiro versículo que Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf. Aqui é serviço com muito comprometimento, serviço no contexto da organização do culto, da liturgia, do cerimonial do templo. Então Davi, com os capitães do exército, separa para o ministério os filhos de Asaf e de Remã e de Jedutum, e diz a Bíblia, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens que aptos para a obra do ministério. Aptos. Aqui exigia aptidão, qualificação. Mas por 3 vezes, no versículo 2 se repete que esses homens dos filhos de Asaf, Zacur, José, e Natanaías e Assarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção de Davi. E ainda no versículo de número 3 fala dessa coisa do profetizar. Profetizar, entre outras coisas aqui, pode significar cantar sob a inspiração do Espírito, comunicar a mensagem de Deus de forma cantada, debaixo de uma inspiração do Espírito. Profetizar. Então nós temos aqui homens qualificados, aptos, que foram estabelecidos não apenas para uma demonstração de habilidades e capacidades e aptidões musicais, mas eles são selecionados para o ministério, para não apenas cantar, mas para, por meio do cântico, profetizar. Não há profecia bíblica e genuína se essa palavra falada ou cantada não for movida pelo Espírito. Toda profecia bíblica, ela nasce de uma unção, ela nasce de um mover, ela nasce de uma ação, ela nasce de uma direção provocada pelo Espírito. Não há ação profética, não há palavra profética, não há cântico profético se não for originado no Espírito. E eu estou terminando. E o restante a gente fala à tarde. Mas aí nós temos um problema que precisa ser resolvido em nosso meio, porque não foi ainda. Nós ainda continuamos aqui e ali em nossos cultos
Eu ganhei um crédito. Que bom. Nós ainda continuamos em nosso culto com algumas práticas do tipo. Eu vou tocar no... Vou mexer com isso aqui. Com algumas práticas do tipo assim. Profetiza para o teu irmão. Isso. Profecia Nutella. Não há profecia sem uma ação direta e específica, originada e movida pelo Espírito. Nem tudo que se diz é profecia. Você pode falar para o seu irmão o que quiser, mas só será profecia se for movido pelo Espírito, se for originado pelo Espírito, se for obra do Espírito. Se não for, é só fala. Você só falou. Não há profecia sem uma ação direta do Espírito. Fala, 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 fala. É só fala. Profetiza, profetiza, tem unção, tem direção, tem ação do Espírito, então não é profecia. Então fala, para com essa bobagem. Para com esse modismo. Nós estamos cheios de modismos que envolvem a música. Eu vou falar disso à tarde. E à tarde eu vou mexer com dancinha na tribuna, no púlpito, como queira chamar. Dancinha. Dança, dança, pula, pula, grita, grita, sua, sua, vai embora, terminou o congresso. Mas deixa para tarde. Eu vou ficar com crédito de 2 minutos aí. Deus abençoe.